Nessa parte de desenvolvimento humano, agora tu falou e me levou a pensar um pouco sobre. Para quem é mulher na indústria automotiva hoje, a margem de erro, digamos assim, é menor no sentido de... Tu falou sobre desenvolvimento pessoal, e por que eu digo isso? A gente, trabalhando com a indústria automotiva, eu inclusive vi um recorte de uma palestra tua que falava sobre isso, de um cliente que falou mal da oficina, enfim, e que a postura, por exemplo, de tu, por exemplo, perder a paciência com um cliente desse, ou rolar uma discussão, ou cometer um erro no trabalho, que acontece, a margem de erro para mulheres, tu consegue reconhecer como sendo menor nesse sentido? Tipo, mais comumente mulheres são demitidas na indústria automotiva ou o pessoal é bem de boa? Na verdade, não tem como a gente medir esse parâmetro, tá? Mas o principal que hoje eu vejo que leva negócios à falência, que leva a pedidos de demissão, ou então demissões, né, de outros negócios, ou não buscar uma oportunidade, é justamente esse posicionamento, essa mentalidade. Por isso que é um dos nossos principais pilares, Sim. né? Então, eu não vejo assim como uma margem de erro. Eu vejo como um potencial de erro. Então, é por isso que a gente trata essa questão. E isso vai... Porque esse corte da palestra foi justamente numa situação que aconteceu. Eu ainda era uma adolescente, e meu pai tinha oficina na frente de casa, uma oficina pequena, e eu via meu pai muitas vezes passar até 2, 3 horas da manhã, às vezes ele trabalhando. Eu ia lá à meia-noite, batia na porta da oficina, ele estava lá na época meu pai fumava ainda, ele com um cigarrinho parado, pensando nas contas, nos desafios da vida, coisa do tipo, dando uma pausa assim para continuar o trabalho e entrar de madrugada. Eu ia lá, batia lá, pai, quer um café? E ele, quero, filho, eu levava um cafezinho para ele. E aí eu lembro que eu sabia muito bem do trabalho que meu pai entregava, do caráter que ele tinha, do respeito que ele impunha dentro de casa, de que ele trabalhava de verdade para colocar o pão na mesa. A gente não tinha nada muito além disso, sabe? E na época eu atendia os telefones para ele, ajudava, né? Tocava, enfim. E aí eu atendi uma ligação e era um cliente que dizia assim: o teu pai fez um serviço no meu carro, não gostei, não ficou bom, essa oficina é um fundo de quintal. E eu sabia que a nossa oficina, claro, ficava na frente de casa, era uma oficina pequena, mas que o fundo de quintal que ele se referia era como se isso fosse um lixo, né? Então, o lixo é o que tu coloca no fundo do quintal. Então, ele se referiu ao negócio do meu pai sendo assim. Só que para mim, ele estava se referindo ao meu pai. E eu sabia que meu pai, com certeza, poderia ter errado, mas ele tinha feito melhor. Eu lembro que eu chorei muito e meu pai chegou na salinha, que era o escritório, bem simples, assim, precária, e ele disse assim: filha, não te preocupa, ele não sabe o que ele fala. Mas eu vi os olhos do meu pai, assim, cheio d'água e, tipo, isso também magoou ele. E que muitas vezes, se ele soubesse do potencial que ele tinha, se ele tivesse tido a oportunidade de que alguém dissesse assim: teu trabalho é bom, isso que tu faz é muito bom, ou que ele se valorizasse pelo que ele fazia, como, por exemplo, você está aqui fazendo um podcast. Às vezes as pessoas não valorizam muito os podcasts. E eu sei porque a gente tem o Mulher Pod, que é um podcast só feito de mulheres na indústria. E às vezes algumas pessoas não valorizam. Só que é dentro daquele lugar que muita coisa boa nasce, que muito insight bom nasce. Que se alguém se dedica para ouvir, do início ao final, você pode extrair muita coisa boa dali. E a gente que produz os podcasts, tem que saber o quanto isso é bom para continuar investindo nisso, sabe? E é em ter essa mentalidade que talvez teria levado meu pai a próximos patamares, digamos assim, né? E é isso que eu penso dessas mulheres. Sim. Não tem margem de erro, mas tem potencial de erro se tu não mudar a mentalidade, sabe? Sim. Então, nesse sentido, assim.